Você já se perguntou quantas mudanças aconteceram em 10 anos? As novas tecnologias formadas, as mudanças demográficas, as migrações e deslocamento de população. Que desafio essas mudanças representam para o povo brasileiro? Qual o retrato atual do povo brasileiro? Quantos somos? Onde estamos? Como vivemos? Que mudanças aconteceram nas cidades? Essas e outras perguntas são respondidas pelo censo. A primeira contagem da população brasileira foi realizada em 1872, ainda durante o Império, mas foi a partir de 1890, já sob a República, que o censo se tornou decenal, ou seja, acontece de 10 em 10 anos. O censo demográfico é a única pesquisa que vai a todos os domicílios brasileiros. Ele é realizado por meio de entrevista presencial e é dividido em 2 questionários. No questionário básico, que consiste em 26 perguntas e são aplicados em todos os domicílios, eles buscam informações como características sobre os domicílios, identificação étnico-racial para todos os moradores, registro civil para pessoas de até 5 anos de idade, mortalidade, rendimento do responsável do domicílio e grau de alfabetização. Já o questionário de amostra, que é feito com 10% da população e são 76 perguntas, busca-se informações como trabalho e rendimento, ou seja, informação sobre o trabalho principal, procura de trabalho, rendimento de todos os trabalhos, outras fontes de rendimentos e deslocamento para trabalho. Na educação, procura-se detalhamento de escolaridade de formação e deslocamento para estudo. Além de trabalho e rendimento e educação, informações como nupcialidade, composição do núcleo familiar, fecundidade, religião ou culto, pessoas com deficiência, imigração interna e internacional são cruciais para essa pesquisa. O censo, que deveria ser feito no ano de 2020, foi muito afetado pela pandemia. Por isso, a data precisou ser adiada para 2021. E uma parte do orçamento que seria destinado ao censo foi transferido para o Ministério da Saúde para combater o avanço do coronavírus. O orçamento do censo era de 2,3 bilhões. A quantia de recursos a ser empregada na pesquisa abriu uma discussão no ano passado. Com a crise fiscal, o valor teve de ser reduzido em 25% em relação ao que estava inicialmente previsto. Com a verba reduzida, o número de perguntas no questionário diminuiu 32%. Por causa da pandemia, em março, o IBGE informou a suspensão das visitas domiciliares para a coleta de informação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio e está estudando alternativas para manter a realização das pesquisas sem a necessidade de fazer visitas domiciliares. Os resultados do censo permitem um retrato mais preciso de cada região do Brasil, do menor ao maior município, de áreas rurais e urbanas. As informações do censo são estratégicas para o planejamento das ações de todos os níveis de governo e para representações políticas. Elas serão a base de decisões como serviço de saúde, educação, emprego e condição de moradias. Os resultados são indispensáveis para a iniciativa privada. Empresas e empreendedores podem usá-los para conhecer melhor o seu mercado e o perfil de seus consumidores. O censo é fonte indispensável para estudantes de diversos níveis, pesquisadores, acadêmicos e para o conhecimento da realidade brasileira. Ele cobre áreas de grupos populacionais específicos, como povos indígenas e comunidades quilombolas. Para entendermos melhor a importância do censo, vamos fazer uma análise de um dado que usa os indicadores do censo. Esse dado é o coeficiente de Gini, no qual pode ser usado para qualquer distribuição, embora seja comumente utilizado para mensurar a desigualdade de distribuição de renda. O coeficiente de Gini se calcula como uma razão das áreas do diagrama de curva de Lorenz. Se a área entre a linha de perfeita igualdade e a curva de Lorenz é A, e a área abaixo da curva de Lorenz é B, então o coeficiente de Gini é A dividido por A mais B. Esta razão se expressa como percentagem ou como equivalente numérico dessa percentagem, que é sempre um número entre 0 e 1. Quando o índice tem valor igual a 1, existe perfeita desigualdade. Isto é, a renda domiciliar per capita é totalmente apropriada por um único indivíduo. Quando ele tem valor igual a 0, tem-se perfeita igualdade. O coeficiente de Gini pode ser calculado com a fórmula de Brown. Nessa fórmula, temos G como coeficiente de Gini, x, proporção acumulada de variável, população, e y, proporção acumulada da variável renda.
Esse índice é muito importante e contribui para a análise da situação socioeconômica da população, identificando segmentos que requerem maior atenção de políticas públicas de saúde, educação e proteção social, além de subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas de distribuição de renda. Esse é um dos vários exemplos que o censo contribui para o melhor entendimento da sociedade brasileira. Chegamos ao final da nossa apresentação. Se ficou com alguma dúvida, acesse o site do IBGE. Afinal, foi lá que tiramos essas informações. www.ibge.gov.br. Pesquisa: Isabela Milkschilo e João Victor Amistar. Roteiro: Isabela Milkschilo e João Victor Amistar. Edição: João Victor Amistar.